Olá pessoal, uma pergunta que tem me feito bastante, as pessoas têm feito para mim bastante, é o que fazer após uma picada de carrapato. Então, o primeiro conhecimento que a gente tem que ter é que o melhor jeito de tirar o carrapato é com uma pinça. Você pega a pinça, vai na região que o carrapato está em contato com a pele e no movimento só você segura e arranca o carrapato da pele. Então, esse é o jeito mais seguro de retirar o carrapato, porque quando a gente faz um estímulo no carrapato, por exemplo, bota fogo, passa álcool, como algumas pessoas falam, você faz com que o carrapato pegue todo o conteúdo que está no sistema digestivo dele e injeta dentro da pessoa. Então, com isso, você aumenta muito mais a chance de que o carrapato transmita alguma bactéria, que pode ser o Lyme ou qualquer outra bactéria. Então, o ideal é não fazer isso. O ideal é tirar o carrapato com uma pinça, não fazer esse tipo de coisa, não queimar, não passar nenhum produto. Arranca com a pinça num movimento só, que com isso você previne que o carrapato jogue o conteúdo do sistema digestivo dele no animal ou na pessoa que ele está aí grudado. É, e depois da picada, o que, que a gente faz? Eu costumo indicar profilaxia com antibiótico. Profilaxia quer dizer que você não está doente, mas a gente indica uma medicação para que você não fique doente. Então a função da profilaxia para a doença de Lyme é essa, é fazer com que você que foi picado tome antibiótico por um certo tempo e com isso você tem uma chance de proteção contra a doença. Então, para adultos eu uso a doxiciclina e para criança eu uso ou azitromicina ou amoxicilina. A função é então a profilaxia da doença de Lyme. E por quanto tempo eu costumo usar? Normalmente eu uso por 21 dias. Então eu faço 21 dias de antibiótico com a função de fazer a profilaxia da doença de Lyme. É melhor, eu sempre falo que é melhor pecar pelo excesso. E qual é o racional de ter essa conduta? Aqui no Brasil, embora eu tenha pacientes com Lyme em todas as regiões do país, norte, sul, nordeste, sudeste, então eu tenho pacientes com todas essas regiões com doença de Lyme. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente não tem um bom mapeamento aqui no país de áreas endêmicas da doença. Então, por não ter um bom mapeamento, eu peco pelo excesso. Eu prefiro considerar que todas as áreas são endêmicas e entrar com antibiótico. É melhor entrar com antibiótico e não ter a doença do que ter a doença e ela não ser diagnosticada. Então, pelo risco-benefício, eu prefiro fazer esse tratamento profilático para qualquer picada de carrapato quando você viu que era um carrapato mesmo. E a função disso é evitar que você pegue a doença de Lyme. O tratamento profilático não é uma certeza que você não vai ficar doente, mas aumenta em chance de não acontecer a transmissão da doença. Você talvez mate a bactéria antes que ela se fixe em algum tecido e com isso a chance de não ficar doente é maior. Então, como já falei, repito, prefiro pecar pelo excesso, tanto em passar antibiótico em toda a picada, quanto pelo tempo de tratamento. Eu não confio que só 1 ou 2 dias de tratamento com antibiótico é o bastante como profilaxia. Eu prefiro fazer a profilaxia por mais tempo, como a Associação Americana de Médicos Literatos em Doença de Lyme indica, né, como é a indicação deles. E então, quais são os sinais depois de uma picada que você deve se preocupar? Então, se aparecer a lesão em alvo, né, que é o eritema migratório, essa lesão é certeza de doença de Lyme. Se essa lesão aparecer, a gente não espera pela sorologia, porque a sorologia demora a sorologia procura anticorpos. E a gente espera mais ou menos de 4 a 6 semanas que esses anticorpos apareçam. Então, em alguns casos, demoram de 4 a 6 semanas, na grande maioria.
Então não adianta, se o paciente tem o eritema migratório, né, a lesão em alvo, não adianta ficar esperando ou pedir a sorologia para tratar. O ideal é já começar o tratamento, porque senão é um sinal de certeza da doença de Lyme. Outra coisa que pode chamar atenção é se o paciente, depois da picada, ele tem aí entre 3 a 33 dias algum quadro que lembre muito um quadro gripal. Então o paciente tem febre, dor no corpo, dor nos músculos, às vezes dor nas articulações, é, pode dar dor de garganta, coriza é muito incomum, então coriza não é um sinal comum. Então acontecendo ou um quadro gripal ou aparecer a mancha, é algo que o paciente tem que ficar sempre de olho, que pode ser, no caso do quadro gripal, a doença de Lyme na sua forma aguda, e no caso de aparecer o eritema migratório, é um sinal de certeza da doença de Lyme. E como evitar que os carrapatos piquem a gente? Então, quando você vai fazer uma atividade que envolve o contato com uma vegetação, o ideal é que tenha um sapato fechado, esteja de meia e as meias estejam por cima das calças e as calças por cima da camiseta. De preferência, uma camiseta de mangas compridas. E se for mulher de cabelo comprido, um boné com o cabelo preso também pode ajudar. Com isso você diminui muito a área de pele que o carrapato pode picar, porque o carrapato normalmente ele fica na vegetação e daí quando você passa, ele se fixa em você. Ele procura uma área de pele e se fixa em você. Então o ideal é sempre estar protegido. O melhor repelente para carrapato são aqueles que possuem uma substância chamada DEET. Então o DET é o melhor repelente para carrapato que a gente tem hoje em dia. E se você vai para uma região aí que envolva vegetação, o ideal é tomar esses cuidados e ter o repelente. E qual é o cuidado pós picada? Pós você estar tá numa área livre, área com vegetação. Você chega em casa, você tira toda essa roupa que você usou e você já separa ela numa área de lavanderia e de preferência já lava. Porque não é incomum se você trazer carrapatos na sua roupa e o carrapato depois picar alguém na casa. Então isso pode acontecer. Pega toda essa roupa, deixa na lavanderia e já, de preferência, já coloca para lavar ou já lava essa roupa. Não traz essa roupa para dentro de casa, nem para os lugares onde as pessoas circulam. E procura carrapato nas regiões do corpo. Então o carrapato gosta de se fixar em, às vezes, áreas mais quentes, então procure áreas de dobra, virilha, atrás do joelho, atrás da orelha pode ter fixação, na axila, mas o ideal é procurar em todos os lugares, couro cabeludo, se você tiver criança, procure nesses lugares nas crianças. O carrapato na forma de ninfa, ele é bem pequeno, às vezes ele parece até uma pintinha, então tem que ficar de olho nessas pintinhas de criança para ver se não pode ser um carrapato. E, e com isso a gente consegue se prevenir da doença de Lyme. E eu estou à disposição, qualquer pergunta é só perguntar, é só fazer. O lugar que eu mais tenho interação é no Instagram, então me sigam por favor no Instagram, ou o grupo de doença de Lyme no Facebook, que é o lugar que eu interajo mais e é mais fácil de eu responder a sua pergunta. Então muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e eu estou à disposição.